Cara, vamos aqui, deixa eu ver. Eu espero que esteja gravando o áudio, tá ligado lá? Pronto, vamos lá. Pessoal, isso aqui é aula de radiciação, né? Essa aula de radiciação nós vamos ver as partes, então vamos dar uma aprofundada no conteúdo, né? A gente vai ver que radiciação também faz parte da potenciação. Vocês vão ver que as coisas vão começar a se unificar, se tornando quase a mesma coisa, né? Eu trago para vocês aqui inicialmente as partes, né? As partes de uma radiciação. Esse número que aparece aqui, ó, fora do lado do radical, então fora do radical, ele é chamado de índice, como o próprio nome está dizendo aqui, ó, índice. O sinal de raiz da raiz, ele é o radical. O número que fica dentro do radical é chamado de radicando. E, para finalizar, o resultado da radiciação é chamada de raiz, o que leva o nome da operação. Tranquilo? Então, sendo assim, galera, olha, repara, raiz de 9, certo? Raiz de 9 tem a ver com a questão do índice. Olha só, o índice. Aqui aparece o 2. Primeira indicação, vocês reparam que não tem. Eu coloquei agora, ó, né? A raiz que vem sem um número, ela é chamada de raiz quadrada, que é a raiz 2, ó, de índice 2. Tá certo? O que é a raiz de índice 2? É a raiz que é um número que multiplicado por ele mesmo vai dar o radicando. Certo? Então, o que é que vai acontecer? Raiz quadrada de 9, todo mundo sabe que é 3 automaticamente. Por quê? Porque 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, será igual a 9. Beleza? Raiz cúbica de 27 é 3. Por quê? Porque, ó, 3 vezes 3 vezes 3 é 27. Beleza? E, ou seja, eu começo a fazer uma relação do índice com quem? Com o expoente do número. Tá certo? O índice vai me dizer que tipo de expoente eu vou usar, ou então a quantidade de vezes que eu vou multiplicar esse número até eu encontrar o meu radicando. Tá certo? Raiz quinta, certo? Raiz quinta, certo? Raiz quinta de 32. Qual é o número que eu vou multiplicar 5 vezes por ele mesmo, que vai dar 32? Olha só, é 2. Por quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é quanto? É 32. Ó. Tá vendo? Mais uma vez eu faço a relação do índice com o expoente do número. Ou seja, a radiciação e a potenciação, elas andam unidas, elas andam juntas. Beleza? E para finalizar, ficou mais fácil. Não podia dizer a vocês que é na raiz quarta de 0, né? Porque é 0. Então vai ficar quem? Porque é 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vai dar 0. Tá bem, pessoal? Olha só. Casos notáveis. É uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, importantíssima. Essa parte que eu coloco assim, casos notáveis, são os casos que você olhou, você identifica e sabe se é possível resolver ou não. Certo? Então, observa. Não existirá raiz de índice, aqui tem um sinal, índice par de número negativo. Ou seja, repara, pessoal, olha só. Raiz quadrada, isso aqui é um índice par, né? Repara aqui, ó. Por que será que não existe? Então, se você observar, nós temos a ver com a questão fazendo uma relação do índice com o expoente, nós vamos ter que não vai existir, repare que não vai existir um número que vai dar menos 4. Pelo menos nos racionais, né? Ou pelo menos nos reais, perdão, pelo menos nos reais. Então, se eu pegar lá, ó, menos 4, menos 2, né? Menos 2 vezes menos 2, eu vou ter que vai ser 4 positivo. E se eu pegar mais 2 vezes mais 2, eu vou ter que vai ser mais 4. Então, eu não vou ter números que multiplicado por ele mesmo, ou então multiplicado de forma em pares, que vai dar um número negativo. Beleza? Eu vou poder achar possível, você vai dizer, possível, você vai dizer mais 4
vezes menos 4 não vai dar menos 4? Ou menos 2, perdão. Né? Mais 2 vezes menos 2 não vai dar menos 4? Mas é só observe que mais 2 e menos 2 são números totalmente diferentes. São números simétricos, são números que estão no lado oposto da reta. Então, não é a mesma coisa, não são os mesmos números. Tranquilo? Beleza? Então, quando você vê uma raiz de índice par, então que o número, que o radicando aqui é negativo, de imediato você diz que não é possível. Ou então você usa simplesmente o símbolo. Pois não. Menos com menos é mais. Mais com mais é mais. E menos com mais é menos, né? Sim, senhora. Para eu poder resumir essa sua ideia, sinais iguais, sempre positivos. Sinais diferentes, sempre negativo. Tá certo? Sinais iguais, mais, como você disse, é mais. Menos com menos vai ser sempre mais. Mais com menos vai ser sempre menos. Menos com mais será menos. Repare, quando os sinais são iguais, o resultado é sempre positivo. Quando os sinais são diferentes, os sinais serão negativos. Tudo bem? Leva essa regrazinha aí, dá uma melhorada nessa que tu tem. Faz um up nessa outra aí, tá bom? Sinais iguais, positivos. Sinais diferentes, negativos. Assim como eu estava explicando aqui, tá certo? Quando não existir, você vai usar esse símbolozinho aqui, Não existe. Tá certo? Não existe nos reais, tá bom? E isso tem a ver com essa operação, Nádia, que nós estamos falando aqui, ela tem a ver com os números inteiros, certo? Quando você está vendo o número inteiro que vê multiplicação com o número inteiro, você lembra do jogo de sinal. É tanto que quando você aprende o jogo de sinal, você nunca mais deixa de usar ele. Nunca mais. Por quê? Porque a partir daí você tem um conhecimento que existem números positivos e negativos. Nessa ida e vinda de calcular, de não calcular, e de usar e de não usar, você tem que fazer sempre jogo de sinal, mesmo que seja inconsciente. Mas você está fazendo. Mesmo que seja inconsciente, tá certo? Vamos agora continuar com o nosso raciocínio. Agora, se eu tiver um número negativo de uma raiz de número negativo, uma raiz ímpar de número negativo, aí eu vou ter raiz. Certo? Eu vou ter raiz. Tranquilamente. Só não vai existir número par. Raiz par de número negativo. Mas vai existir raiz ímpar de número negativo. O exemplo é menos 27. A raiz de menos 27 é menos 3. Por quê? Menos 3 elevado à terceira vai dar quanto? Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vai dar quem? Olha só, menos 27. Tá bem? Então, isso aqui é um caso notável. É um caso que você tem que estudar, aprender e aprimorar. E na hora que você vê, faz ou não faz. Aí depende do que a questão vai lhe pedir. Se você ficar menos, isso. Exato. Exatamente. Quando você faz um jogo de sinal, mais uma vez aí, jogo de sinal. Boa percepção. Tá bem? Parabéns pela percepção. Gostei demais. Sendo assim, vamos continuar, mas deu para sacar, né? Não existe raiz par de número negativo. Mas existe raiz ímpar de número negativo. Tranquilo? Então vamos lá, continuar. Conjunto dos números racionais. Eu vou só fazer uma pincelada rápida sobre essa questão dos números racionais. Por quê? Porque a partir daqui eu vou começar a misturar as coisas. O que é misturar? Vamos começar a perceber que um número que vem com um expoente racional, ele vai se tornar uma raiz. Certo? Eu não sei se vocês já viram isso, mas vocês vão poder ver a partir de agora. Certo? Então, repara. Conjunto dos números racionais. Quem são os racionais? São todos os números que podem ser representados na forma de fração
ou que é resultado de uma divisão de dois números inteiros. Né? Vocês lembram disso, né? Divisão de dois números inteiros. Então, captou a mensagem, né? Então, vamos lá. Sendo assim, ó, tá aqui ó, um exemplo de número racional. 2 é racional, 5 é racional, menos 2 é racional, 0,2 é racional, 0,06 é racional. E ó, a maioria dos números vão ser racionais. Incluindo as dízimas periódicas, que são aquelas que são do tipo 0, 1 sobre 9, que é 0,1111. E assim, infinitamente. Até essas são números racionais. Tudo bem? Lembrado, né? Olha só. Quando nós chegamos agora na parte que a gente vai trabalhar com potência de expoente racional. Ou seja, o que vai vir no expoente, ou seja, aqui nessa parte de cima, ó, nessa parte aqui, vai ser uma fração. Vai ser uma fração, vai ser um número com vírgula, vai ser uma dízima, certo? Então, a partir daqui, a gente começa a trabalhar essa parte. Então, é tanto que a potência com expoente racional pode ser entendida como uma radiciação. Entendeu agora? Olha só, potência de expoente racional, ela vai ser uma radiciação. Tá certo? Começa a partir daqui, pessoal, misturar as coisas. Misturar potência com raiz. Você pode ver uma potência, mas ela vem representando o quê? Uma raiz. Beleza? Tranquilo, pessoal, para vocês? Olha só. O que é que vai acontecer aqui? Repare, ó, eu tenho lá um número qualquer, tá bem? Um número qualquer, e eu tenho ele elevado a uma fração. O que é que vai acontecer? Eu vou dizer que esse número ele é uma raiz. Potência de expoente racional é igual a raiz. Pronto, você já sabe disso. Primeiro que você vai fazer, viu uma fração em cima do número, você já puxa, ó, a raiz. Tá certo? O que é que vai acontecer? O número que está aqui embaixo, ou seja, o denominador, só se ele pedir. Viu, Nádia? Só se ele pedir. Calma. Viu? Calma. Então, ó, o que? O denominador, ele vai lá para o índice, certo? Enquanto que a base vai se tornar o radicando, certo? E o numerador vai se tornar quem? O expoente do radicando. Beleza? Em outras palavras, vocês querem que eu... E vamos imaginar aqui uma coisa bem simples. Eu costumo dizer que isso aqui é a regra do Sol. A regra do Sol. Aqui está um Sol bem quente, bem escaldante. Certo? E vocês sabem que é muito justo quem está no Sol ir para a sombra e quem está na sombra ir para o Sol, né? Então está o Sol escaldante aqui, né? Se você tem um número que está aqui, né? Que ele está no Sol, é fato e é direito ele ir para o Sol. Então a gente vai dizer que quem está no Sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o Sol. Tem um número elevado a um expoente racional. Hã? Oi. Oi. Vai sim, Randara. Dessa aqui estou gravando para ver se eu consigo postar lá. Então, olha só. Essa daqui é chamada a famosa regra do Sol. Quem está no Sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o Sol. Ou seja, quem é que está no Sol aqui? Ó? Quem vai estar no Sol? O P e o A. Então, o P e o A foram lá para dentro da casa. E quem estava na sombra aqui era o Q. Então, foi lá para fora da casa. Quem estava no Sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o Sol. Tá certo? Vamos para os exemplos? Olha só. Repara, ó. 2 elevado a 3 sobre 5. O 2. Isso aqui, primeiro, que isso aqui é uma... quando você tiver A elevado a M menos sobre N, isso vai ser igual a raiz de AM de índice N. Isso, Nádia. É a regrazinha do Sol. Olha só. Tá no Sol. O 2 e o 3 está no Sol. Ó, foram para a sombra. Tá certo? E o 5 estava na sombra. Foi para o Sol. Reparou nisso? Olha só o próximo. Repara como é fácil. Nós vamos ter lá, ó.
tá no sol e tá no sol. Ó, foram para a sombra. E o 3 tá na o 7 tá na sombra, foi pro sol. Tá certo? Eu sempre gosto de tentar facilitar algumas coisas. Tem coisa que dá, tem coisa que não dá mesmo, tem que ser no braço. Então, ó, tá quem, ó? 4, né? E o 1 tá no sol, então eles foram para a sombra, ó. E o 3 que tá aqui na sombra foi pro sol. Quem tá sofrendo vai para a bonança, quem tá na bonança vai para a sofrência. Pode ser também, né? Tem tudo é possível. Então, ó, olha só, tá na sombra ou tá no sol, foi para a sombra. Quem tava na sombra ou quem que tava no sol? O 2/3 e o 5 foram para a sombra, ó, foram descansar um pouquinho. O sofrimento dos números, olha aí que legal. Então, tá aqui na sombra, ó, vai pro sol, rapaz, passar se bronzear, coisinha. Beleza? Então é basicamente isso que vão fazer, certo? Tranquilo, pessoal? Ficou mais fácil? Pessoal, ficou tranquilo, né? Ficou cegado. Pessoal, vai lá, curta o meu canal, essa aula vai ser postada lá.